ciclo, o fluxo é comum. Então, me acompanha aqui no computador para facilitar para você. Veja, em geral, a pessoa vai ter uma ideia. Essa ideia, quem tem, geralmente não é uma pessoa de finanças. O cidadão é um bom vendedor, um bom técnico, e ele tem uma ideia lá. Ele fala, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso. E ele está certo. E ele está certo. E ele começa, já sai começando. Qual é o grande problema? Como você viu na tela, a ausência de planejamento financeiro, para você ter uma ideia. Então ele começou e começa a vender e já montou o negócio e tá tudo tranquilo. Qual é a sequência disso? Descontrole. É uma gestão financeira descuidada, até porque essa pessoa que abriu o negócio, ela não tem, em geral, formação em finanças. Quem abre empresa, em geral, a minha experiência, é um bom profissional numa dada área, lá, um médico, um dentista, um advogado, um educador físico, um bom vendedor que é comerciante, está lá, fala, cara, eu vou abrir esse negócio. Então, ele tem outras habilidades que não finanças. E aí a gestão financeira dele também, na sua maioria, é descuidada. No começo ele mesmo faz, ele vende, ele recebe, ele controla o financeiro, etc. O negócio vai crescendo e ele já não tem tempo de fazer isso. Então, a gestão financeira vai ficando descuidada, vai ficando descontrolada, para ser bastante direto. Qual é a consequência disso? O passo seguinte. Bom, eu tive uma ideia, abri um negócio, comecei, o negócio está prosperando, em função do crescimento houve descontrole. Quando tem o descontrole, vem crise de liquidez. Esse é o fluxo. Crise de liquidez. O que é isso? É o primeiro sintoma. Luiz, mas o que é uma crise de liquidez? É aquele momento que essa empresa que estava indo muito bem, ela começa a não ter condição de pagar fornecedor em dia, é o primeiro sintoma. Começa a atrasar um pouquinho a conta de água, de luz, o fornecedor, e começa a criar o que eu chamo de despesa invisível, despesa com juros, porque ele vai usando o limite de crédito da conta corrente. Esse é o primeiro sintoma. Depois ele parte para outras coisas, do tipo desconto de título, antecipação de recebíveis. Até que chega um momento que fica complexo de pagar a folha de pagamento. Aí a pessoa se desespera. Gente, mas os funcionários são meus amigos, é a minha família, eu tenho que pagar. Quem que aparece nessa hora? Em geral, aparece o crédito fácil. O crédito fácil ele vai trazer alívio imediato, né? Mas a causa vai permanecer. E talvez você esteja aí se perguntando, Luiz, mas o que é crédito fácil? Vou ser bem claro com você. É o banco, o gerente do banco. Ele vai lá e, pamba, te oferece crédito. Em geral também, essas pessoas têm um nível de consciência financeira baixa, estão ali desesperado, querendo resolver o problema imediatamente. Ela vai e assina ali, concorda, mesmo que digitalmente, com o primeiro empréstimo. Qual é a sensação seguinte? Alívio. A pessoa... E aí ficou tudo bonito, tudo bonito. Só que é ilusório isso, porque ela não resolveu a causa. E qual é a causa? A causa é o descontrole financeiro. Então, essa pessoa que está lá, ela passou pela crise de liquidez, veio lá o gerente de banco, ofereceu crédito, obviamente ia pegar, porque é aspirina, tô com muita dor de cabeça. O que você faz? Você toma um remédio, toma aspirina, ele vai resolver. Quem? A dor de cabeça, não a causa. Então ele resolve o sintoma, não o causador daquele sintoma. E a mesma coisa acontece na empresa, né? Essa pessoa, esse empresário, todo bem intencionado, que teve a ideia, que começou, que labutou, que suou a camisa, né? Porque ser empresário é trabalhar 24 horas por dia, não se engane, né? Eu queria falar diferente para você, mas não é. Ele vai lá e se ilude com o empréstimo. Ele não sabe a taxa de juros,
não viu se aquela prestação cabe no orçamento, ele viu que resolveu o problema dele. Como gerou ilusão, por um tempo fica tudo lindo, maravilhoso, só que ele voltou no passo 2. Qual o passo 2? Do descontrole. Porque ele falou assim, agora eu preciso vender mais para ter mais lucro, mais dinheiro, para ter que pagar, além das minhas despesas correntes, fornecedor, empregado, etc, etc, eu tenho que pagar a prestação do banco. Então ele acelera. Só que ele acelera dentro do contexto do descontrole. O que acontece? Passa um tempo, ele precisa de mais crédito e o banco vai dar, só que aí o crédito vai ter que ser maior. E ele vai assim por 2, 3, 4, até 5 rodadas. Quando chega ali na quinta, sexta rodada de tomada de empréstimo, que ele pega um para pagar o outro que já está vencendo. Aí ele se estrangula e entra naquilo que eu chamo de insolvência para alguns. O que é um insolvente? É aquele cara que já não tem mais condição de pagar, ele não tem nem patrimônio. Se ele vendesse tudo, ele não pagaria a dívida. Consequência, fecha a empresa. Faz parte lá daquela estatística. Então, para você que está aí me ouvindo, está pensando em abrir a sua empresa, ou mesmo você que já abriu e está se vendo naquilo que eu estou falando aqui, você fala, puxa, o Luiz está falando comigo. Então, fique atento, muito atento a isso, que esse é o ciclo. Então, você tem que ir lá interromper o ciclo, para você que já está dentro.